Ok, vamos à nossa atividade de matemática. Preste bastante atenção no vídeo, nas explicações com relação à aula e também na orientação que eu vou dar para vocês para responder a atividade. Tá? O nosso assunto, nós estamos tratando sobre ordens e classes. E hoje nós vamos incluir nessas ordens e classes as dezenas de milhar. Eu trago aqui para vocês de início um quadro, preste bastante atenção no que eu vou falar aqui agora, tá? Para facilitar vocês no momento de responder a atividade. Eu tenho aqui o quadro de valores. E esse quadro de valores, ele é composto pelas ordens. Observem só. Nesse quadro de valores, nós temos aqui a primeira ordem, nós temos a segunda ordem, a terceira ordem, a quarta ordem e a quinta ordem. Agora preste atenção. Da direita para a esquerda, nós contamos 1, 2, 3. Ou seja, na terceira ordem nós fazemos então a separação. Essa separação aqui é a que divide a classe das unidades simples da classe dos milhares. Na classe das unidades simples, vocês observam que ela está completa, com as 3 ordens. Cada classe pode ter até 3 ordens. Já na classe dos milhares, tem só 2 ordens, que é a unidade de milhar e a dezena de milhar. Pronto. Então, a partir daqui, quero que vocês prestem atenção nessas orientações, tá? Para que a gente possa compor e decompor números com até 5 ordens. Correto? E aprender também a ler corretamente de acordo com a divisão das classes. Ok? Vamos então em frente. Bom, eu tenho aqui o número 1531. A princípio eu já li esse número para vocês, mas se fosse necessário vocês lerem ele. Não tem nada aqui dividindo para identificar, mas vocês fariam o quê? Vocês fariam o seguinte, olha, vocês contariam, olha, está aqui 1, 2, 3. Vocês contariam 3 ordens e aí separariam por um ponto. Olha. Então, aqui ficou as 3 ordens das unidades simples e aqui ficou a ordem das unidades da classe dos milhares. Quando eu vou ler, eu leio 1 e falo o nome da classe. 1.531. Correto? Vamos, olha aqui o outro. 25.430. Como foi que eu fiz para ler isso assim tão rápido? Eu fiz a mesma coisa. Olha, eu contei aqui 1, 2, 3 ordens. Separei por um pontinho. O pontinho que eu coloco lá embaixo, mas eu estou colocando aqui para ficar melhor para vocês visualizar. Tá? E eu separo então, olha, as 3 ordens da classe das unidades simples, das ordens que ficou na classe dos milhares. Aí eu leio, olha, 25 o quê? 25.430. Essa é a forma que eu faço para ler qualquer número que apareça, tá, no visor, que eu escreva, com a quantidade de ordens que eu coloquei aqui, 5 ordens. Agora vamos ver esse algarismo no quadro de valores. Olha aí como eles foram distribuídos. Primeira ordem, o 1, que foi esse 1 aqui que eu peguei e coloquei lá. Na segunda ordem, o 3. Na terceira ordem, o 5. E na quarta ordem, o 1. Como é que ficou então aqui? Esse 1, ele corresponde a uma unidade. Esse 3 corresponde a 3 dezenas, ou 30 unidades. Esse 5 corresponde a 5 centenas, ou 500 unidades. E esse 1 aqui, que já está na ordem das unidades de milhar, corresponde a uma unidade de milhar, ou seja, a 1.531 unidades. A mesma coisa acontece com esse aqui. Ó. 25 está na ordem, na classe das unidades de milhar. Então, eu digo 25.000. Aí eu venho ler o restante aqui, olha, 430.
Vamos ver então aqui o que eu falei agora há pouco. Olha aí como é feita a leitura. Eu tenho aqui um 1531 que eu separei, olha, por um espaço. Coloquei o 1 separado do 531, ou seja, eu separei a unidade de milhar das unidades simples. E depois eu fiz a leitura 1.000, separei por vírgula, 531. A mesma coisa eu fiz lá com 25.430. Olha, separei as unidades da classe dos milhares das unidades simples. Então ficou o quê? 25, que está na classe dos milhares, então eu digo 25.000 e separei, coloquei a vírgula, aí coloquei 430. Dessa forma é que vocês devem escrever por extenso, ou seja, como se lê, correto? 1.531, eu trago aqui um número, e aqui agora eu quero mostrar para vocês uma outra questão. Preste atenção, olha. Eu quero saber quantas unidades de milhar, quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades há nesse número 1.531. Então, eu vou passar para vocês aqui de uma forma simples. Eu queria que vocês aprendessem, que vocês entendessem. Para isso, preste atenção. Está aqui o quadro de valores. Eu já incluí aqui, então, distribuir os algarismos no quadro de valores. Está aqui, ó, 1.531. Cada um ocupando a sua ordem no quadro de valores. Correto? Então, veja só. Começando aqui do 1, eu quero saber quantas unidades de milhar existem nesse número. Então, a primeira coisa que eu vi aqui é que existe 1.000. Então, completo, eu só tenho 1.000. Então, isso quer dizer que eu tenho uma unidade de milhar nesse número. Eu não posso ter duas unidades de milhar porque não completou 2.000, só tem 1.000. Então, quando eu falo de unidade de milhar, eu tenho uma unidade de milhar. Tá aqui, ó. Agora eu quero saber quantas centenas eu tenho nesse número. Quantas centenas? O que é que eu faço? Olha, de uma forma bem simples, eu vou juntar o 1, a unidade de milhar, com a centena. Quando eu junto a unidade de milhar com a centena, forma o quê? Forma o número 15. Ou seja, eu tenho agora 15 centenas. Nesse número 1.531, eu tenho 15 centenas. Bom, e agora eu quero saber quantas dezenas tem nesse número. Aí eu faço a mesma coisa, eu junto a unidade de milhar mais a centena. Aliás, eu junto a unidade de milhar, eu não estou somando, tá? Eu estou só colocando os números um ao lado do outro. Então, eu falo dessa forma. Eu junto a unidade de milhar com a centena com a dezena. Então, ficou o quê? 153. Que deu que número? 153. Está aqui ele, olha, 153. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho 153, dezenas. Agora eu quero saber quantas unidades tem nele. Eu faço a mesma coisa. Ó. Junto agora todos eles. Uma unidade de milhar mais 5. Aliás, uma unidade de milhar com 5 centenas, com 3 dezenas e com uma unidade. Juntando todos esses 4 algarismos, disponibilizando de acordo com a ordem deles, eu posso ler 1.531 unidades. Está aqui. E olha aqui onde eu coloquei. Próxima parte, que é uma decomposição. Essa daqui eu já até falei no vídeo anterior, mas eu vou fazer uma revisão novamente, porque vai cair em atividades. Tá? Preste atenção. Eu tenho aqui o número 1.250. Está aqui, 1.250. Eu trago o quadro de valores. E eu vou distribuir esse 1.250 no quadro de valores, identificando, separando, decompondo, para mim poder saber quantas unidades, quantas dezenas, quantas centenas e quantas unidades de milhar há nesse número. Olha só, a primeira questão aí que eu identifiquei foi as unidades. Esse 1
corresponde a unidades. Então, isso quer dizer que eu tenho uma unidade. Coloquei aqui a seta e uma unidade. Estou decompondo. Vou para o próximo. Eu quero saber quantas dezenas agora eu tenho. Ó, separei agora. Ó. Coloquei aqui a dezena no lugar dela. No caso, é o número, é o algarismo 5, que quando eu junto aqui o 5 com 1, fica 51. Então, seria 51 unidades. Mas eu quero saber quantas dezenas, então eu tenho 5 dezenas. Agora eu vou querer saber quantas centenas eu tenho. Olha aí. O algarismo da centena é o 2, então quer dizer que eu tenho 2 centenas. E quantas unidades de milhar? O algarismo das unidades de milhar, esse 1 que fica o primeiro algarismo da esquerda. Então eu tenho uma unidade de milhar. Compondo, então, eu tenho nesse número com 4 ordens, eu tenho 1.251. 1.251. Aí, antes de eu passar para o próximo aqui, eu vou revisar um pouquinho o anterior. Bom, se eu trouxesse o exercício anterior para cá, como ficaria? Ou melhor, a explicação dos 2 números anteriores. Nesse número eu tenho uma unidade de milhar. E quantas centenas? Juntando os dois aqui, eu tenho 12 centenas. Quantas dezenas? Olha o risco, ó, vai lá para as dezenas agora. Eu tenho 125 dezenas. E quantas unidades simples? Olha eu levando o risco, 1.251 unidades. Pronto, correto? Então vamos em frente agora. Preste atenção. Como eu falei, a gente está revisando nessa parte aqui algo que eu falei na aula anterior. Então veja só, o que é que eu vou trazer aqui agora para vocês? Eu vou trazer o número 1.251 e eu vou mostrar como é que ele foi, como foi feita a decomposição dele. Veja só, o número 1.251 ele é composto de uma unidade de milhar, que mais? Uma unidade de milhar, mais 2 centenas, mais 5 dezenas e mais uma unidade. Bom, e vamos em frente, então. Agora eu quero, de uma outra forma aqui. Novamente eu vou colocar o número 1.251. Isso quer dizer o quê? Uma unidade de milhar corresponde a quanto? A 1.000. Mais 2 centenas, 200. Mais 5 dezenas corresponde a quanto? 50. Mais uma unidade que corresponde a 1. Então, de acordo com o que eu expliquei até aqui agora, eu vou discorrer com vocês aqui a atividade e vocês vão prestando atenção. Sempre que for necessário, retorne ao vídeo para ver onde foi a parte do vídeo que eu falei algo sobre aquela atividade, para clarear melhor, para poder vocês terem uma maior facilidade para responder a atividade. Tá? Eu tenho aqui no início aqui um problema aqui, uma informação. Primeiro uma informação, que diz assim: em toda a carreira, como jogador de basquete profissional, o brasileiro Oscar Schmidt fez 49.737 pontos. Dá para imaginar quantas cestas ele fez? Aí traz aqui abaixo, ó, observe esse número no quadro de valores, olha aí, ó. Ele ocupou o quê? Ele ocupou até quinta ordem. Para poder escrever a quantidade de pontos que ele fez, nós temos que usar um número de 5 ordens, tá? Que é 49.000, ó, classe dos milhares, 737 pontos. Aqui é a unidade simples. Pronto. Essa foi a quantidade de pontos que ele fez. Observa que o número é composto por 5 ordens. Agora vem a atividade relacionada a essa informação que foi dada aí. E também, aqui vocês observam, olha, aqui traz as explicações anteriores. Quantas unidades?
quantas dezenas, quantas centenas, quantas unidades de milhar. Então vamos ver aqui, ó. 49.737, eu tenho aqui a primeira ordem, que é o 7, esse daqui é a primeira ordem, esse daqui é a segunda, a terceira, a quarta e a quinta ordem. Então a primeira ordem, 7. Esse 7 corresponde a quantas unidades? A 7 unidades. Tá aqui, ó. Correto, pronto. Esse daí está respondido, não precisa. Então vamos lá. A segunda, eu já respondi também. A segunda ordem é isso aqui, corresponde, que é o 3. Esse 3 aqui, que está na segunda ordem, ele corresponde a 3 dezenas. E aqui agora eu vou fazer uma correção, que vocês vão fazer essa correção aí também, tá? Ele corresponde, deixa eu ver aqui, ó, a 3 dezenas. Mas quando se fala de unidades, é isso aqui, ó, 37. Então ele corresponde aqui, vocês vão apagar esse 0 e vão colocar um 7 no lugar do 0, tá? Ou seja, ele corresponde a 37 unidades. Correto? Vamos corrigindo aí. Tem outro errozinho aqui também, já na terceira. Ó. Então, corrigindo, 37 unidades, não é só 30 não. Tira o 0 e coloca o 7. A terceira ordem, que é o 7, tá aqui, ó. Terceira ordem corresponde a 7. 7 o quê? 7, que ordem é essa? 7, será que é a ordem das unidades, das dezenas ou das centenas? Então, se for ordem das centenas, vocês vão colocar aqui, 7 centenas. Agora ele está perguntando aqui, quantas unidades, né? E eu coloquei aqui também, que tem um outro errozinho, vocês vão corrigir aqui. Essa unidade aqui, quando eles falam de unidade é isso aqui, ó, o 7, o 3 e o 7. 737. Então, vamos lá. 737. Apaga esse 0, apaga esse outro e coloca, ó, 3, 7. 737. Quantas unidades? 737 unidades. Agora vamos para o próximo, que não vai mais precisar corrigir, tá? Esse 9, que está na quarta ordem, unidades de milhar, tá? Tá aqui dizendo, ó, quarta ordem, corresponde, como ele é 9, então é 9 unidades de milhar. Agora vocês vão descobrir. Começando aqui do 9, 9737. São quantas unidades? Eu até falei, né? Aí vocês vão colocar aqui dizendo quantas unidades tem esse número. A mesma coisa acontece já na quinta ordem, que a quinta ordem eu só falei aqui que é a quinta ordem. E essa quinta ordem são quantas dezenas de milhar, já que ela é dezena de milhar. Tem quantas dezenas de milhar na quinta ordem? Vocês vão escrever aqui a quantidade. E quantas unidades? Unidades é todo número, ó. Unidades. Tem quantas unidades? Vocês vão escrever aqui. Correto? Vamos agora para o segundo. O segundo mostra que 3 números. Observe a marcação da quilometragem rodada por alguns carros. Tem o carro 1, o carro 2 e o carro 3. E responda. Qual carro rodou mais? Vocês vão escrever aqui. Compare os números aí. Quem é o número maior e coloque ele aqui. Qual carro rodou menos? Veja qual é o menor número e coloque ele aqui. Agora, escreva por extenso a quilometragem de cada carro. Ou seja, vocês vão escrever com palavras esses números. Ou seja, vocês vão escrever aqui 5.623. Escreve com palavra. Da mesma forma, que número é esse? Aí escreve ele aqui com palavras. Que número é esse? Escreve também aqui com palavras. Correto? Por extenso, é escrever como se lê esse número. Vamos para o terceiro. Escreva o número que será formado em cada item. O primeiro número aqui é um número formado por 2 dezenas de milhar, 7 centenas, mais 5 dezenas, mais 4 unidades. Que número é esse? Vocês observam que aqui só tem 4 ordens. Tá?
Mas quando se fala de dezenas de milhar está na quinta ordem. Então, alguma ordem aqui vai receber o zero. Vai ser zero. Aqui, novamente, 4 dezenas de milhar, 9 unidades de milhar, 1 centena e 3 unidades. Dezenas, unidades, dezenas de milhar, unidade de milhar, centena e unidades. Vocês vão escrever esse número. Uma dessas ordens, novamente, vai ser zero. Eu não sei qual delas. Preste atenção. Porque senão o número vai dar outro totalmente diferente. E esse daqui? 5 dezenas de milhar, mais 4 centenas, mais 2 dezenas, mais 9 unidades. Novamente, só fala 4 ordens, mas na realidade aqui é um número composto de 5 ordens. Uma dessas ordens vai aparecer no número como zero, com zero. E a letra D, 6 dezenas de milhar, 2 unidades de milhar, 8 mais 8 unidades. Ou seja, isso daqui já só tem 3, ó. 1, 2, 3. 3 ordens. E o número que vai aparecer aqui vai aparecer com 5 ordens. Ou seja, 2 dessas ordens vai estar em zero. Agora aqui, decomponha cada um dos seguintes números. Eu ainda dei um exemplo. Olha aqui o exemplo. 52.647. Está aqui o exemplo. Vamos ver se eu fiz correto. 5, aqui corresponde a 50, tá aqui. O 2 corresponde a 2.000, o 6 corresponde a 600, o 4 a 40 e o 7 a 7. Então ficou 50.000 mais 2.000 mais 600 mais 40 e mais 7. A mesma coisa agora vocês vão fazer com esse daqui. Decompor esse número, esse e esse. Aqui eu tenho 13.645. Vou pegar aqui o laser que fica melhor. 13.645. Na letra B eu tenho 28.316. Na letra C, 11.101. E na letra D, 32.007. Vocês vão decompor igual eu fiz aqui, ó. Repete esse número aqui na frente, coloca o sinalzinho de igual e vai decompondo. 13.000 tem o quê? Tem 10.000, mais 3.000, mais 600, mais 40, mais 5. Correto? Então vamos em frente. Qual é a próxima questão? A próxima questão é semelhante a uma que eu já passei para vocês na anterior. Vocês vão só pegar esses números e distribuir eles aqui no quadro de valores. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ordens, então vai ocupar todas as ordens. E quando não ocupar todas as ordens, por exemplo, esse daqui só tem 3, vocês vão começar a completar, colocar os números do último para o começo, voltando, tá? Para o que ficar faltando sempre para o lado da esquerda, ou seja, no começo. Sexto, escreva os números correspondentes a. Bom, vocês vão só ler e vão escrever o número correspondente 12.507. Aí vocês escrevem aqui o número. Como é que se escreve 12.507 com o número? 15.920. Como é que se escreve com números? 10.392. Como é que se escreve com números? 23.570. Escreva ele com números. Só isso, correto? E o sétimo, observe os algarismos nos cubos. Eu tenho 5, 4, 3, 7, 1 e 9. O que está pedindo aqui é para vocês escreverem o maior número que se pode formar com todos esses algarismos. Já teve um exercício anterior que falou sobre isso. Tá? Então, acredito que vocês não vão ter muita dificuldade. Então, essa foi a nossa atividade. Caso vocês não tenham compreendido ou que continuem com grande dificuldade, eu vou estar à disposição de vocês, esperando para tirar as vossas dúvidas, ok?